Vamos só fazer o tubo de luz. Então, respirem fundo. Vamos tentar fazer só esse tipo de respiração por enquanto. Coloca a mão na barriga para você sentir a sua barriga se movimentando. Não é só uma respiração pulmonar, uma respiração diafragmática. Uma respiração de bebê. A gente desaprende a respirar profundo. E aí vamos repetir mentalmente, visualizando as palavras, o decreto do tubo de luz. Vamos lá. Eu vou falar frase por frase, e em cada frase a gente respira fundo, tá? Presença do eu sou tão amada. Sela-nos no tubo de luz. Da chama dos mestres ascensos. Em nome de Deus, agora invocada. Que Ele liberte o nosso templo. De toda a discórdia que nos é enviada. A chama violeta invocamos agora. Para todo o desejo consumir. E arder pela liberdade. Até no seu fogo nos fundir. Assim é. Todos aqui, presentes, respirando, com consciência, dá até uma tonturinha. E então é isso, a gente vai começar o capítulo. Lembrem-se de colocar essa intenção de estar receptivos, abertos para se envolver com a história. Hoje o nosso capítulo é Abrindo-se à Percepção. O áudio já começou? Ok. Então vamos lá. Durante 20 minutos, conversei com todas as pessoas reunidas na sala. Todos conversavam educadamente, mesmo aqueles que se apressavam para guardar suas coisas em mochilas. A maioria das pessoas falava inglês, mas elas também agiam como intérpretes, entre si, de maneira tranquila e espontânea, como se aquela situação fizesse parte da sua rotina. Juntas, aquelas pessoas refletiam uma bela amostra da vida na região, com padeiros, professores e engenheiros, e representavam a maioria das tradições e seitas conhecidas. Sem exceção, todos passaram pela experiência da conexão à sua maneira e estavam avançando pelas outras integrações uma a uma. Enquanto conversávamos, percebi que estávamos nos tornando um grupo modelo maior. Da mesma forma, muitos diziam que o ágape entre as pessoas era especialmente um conceito que havia surgido a partir do pensamento judaico-cristão ocidental. Mas as pessoas advindas de outras tradições argumentavam que havia vários ícones em suas historiografias que enfatizavam a importância do amor entre as almas. Inclusive, eu estava ciente de um conceito no pensamento oriental, da filosofia do jainismo, chamado de ahimsa, o qual, se não pudesse ser considerado idêntico do ponto de vista acadêmico, na prática era quase a mesma coisa. Nós finalmente concordamos que, embora a maioria das tradições indicasse esse nível de conexão de alguma maneira, as religiões cristãs e orientais pareciam dar-lhe mais ênfase. Em certo momento, peguei meu celular e percebi que havia uma mensagem de Will, dizendo que chegara em segurança e alcançara a 8ª integração com um grupo menor no Cairo. Hira também havia entrado em contato, com um relato similar, contando que encontrara seu próprio grupo modelo em Jerusalém. Ela e Will chegaram às mesmas conclusões sobre a 8ª integração que o grupo que conhecemos aqui. Logo depois, Adjar também enviou uma mensagem de texto como se tivesse recebido sua deixa. Ele também concordava com nossas conclusões e dedicou-se a descrever a dificuldade que sua tradição parecia ter com o amor ágape, especialmente entre homens e mulheres que não eram casados.
Ele mencionava algumas visões minoritárias a respeito disso, que, de acordo com o que pensava, passariam a receber mais atenção a partir de agora. Sentei-me para pensar por alguns momentos, ainda empolgado com a unidade e o ágape que nos haviam elevado. Eu sabia que a honestidade e a visão de Rachel haviam me transformado radicalmente e que nunca mais voltaria a conversar com outra mulher da mesma maneira. O resumo das implicações do calendário maia, descrito por Tommy, teve o mesmo efeito. Embora não terminasse de me contar sobre o último estágio da criação, eu entendi ainda mais o motivo pelo qual ele havia declarado anteriormente que o calendário era uma profecia. Pensava-se que o último estágio da criação representaria a chegada de uma criação divina, que de algum modo nos levaria em direção a este mundo mais ideal que tantas pessoas estavam começando a sentir. Logo em seguida, comecei a perceber pessoas caminhando pela casa, observando os quadros e as plantas de uma maneira específica. Algumas delas iam até o solário e observavam o pôr do sol em meio à leve nuvem de poeira do deserto, através das vidraças. Depois de alguns momentos, notei que elas estavam tentando enxergar uma beleza maior. Isso fazia todo sentido. O grupo, aqui, parecia ter completado a 8ª integração e rumava em direção à 9ª. Aquela observação trouxe memórias da busca pelo 9º sinal da velha profecia. Naquela época, a velha profecia encontrada no Peru previu que um dia começaríamos a ver o mundo como um lugar imensamente belo e cheio de luz. Eu agora estava sentado sobre o braço de uma poltrona na enorme sala de estar. Coleman se aproximou e sentou-se no sofá que ficava à minha frente, como se tivesse algo a dizer. Algumas pessoas neste grupo já começaram a integrar a 9ª e já estão bastante avançados, disse ele. Assenti. E o documento está falando sobre uma maneira prática de manter a experiência. Isso mesmo. E alguns deles são cientistas. Eles acham que a abertura à percepção faz parte da estrutura de nossos cérebros, assim como os outros saltos de consciência que aconteceram conosco. Eles agora acreditam que cada passo é arquetípico e, de certa maneira, uma espécie superior de alinhamento, algo que somos convocados a manter. Aquilo me deixou agitado. Um grupo de cientistas estava afirmando aquilo, baseando-se na similaridade da experiência espiritual que ocorreu com todos nós. Repentinamente, comecei a imaginar o quanto aquela percepção já estaria disseminada. É por isso que grupos são a melhor forma de proceder agora, acrescentou ele. Quando uma das pessoas no grupo compreende o que está acontecendo, os outros percebem a nova consciência e a sentem, e em pouco tempo todos conseguem ativar a mesma parte do cérebro. Assim, é possível que uma pessoa consiga comprovar tudo por si mesma de maneira bastante rápida. É o processo por trás da ideia de um contágio positivo de consciência. O documento diz que enxergar mais beleza é se aproximar da consciência que existe no céu. Lá, as pessoas sabem como usar o poder do ágape com as outras, especialmente com aquelas que estão presas em suas ideologias. De acordo com o documento, para estender a mão àqueles que sofrem com o medo e a raiva, temos de fazer com o que eles fazem no estado de pós-vida. O texto diz também que a 9ª integração é um passo importante para fazer isso. Ela nos aproxima de um nível celestial de consciência. Esse é o segredo para alcançar aqueles que estão dominados pelo medo e pela raiva. Temos que conseguir elevá-los a esse estado. E como faremos isso? Perguntei. Ele deu de ombros. Percebi que ele tinha uma pasta nas mãos. Você está com o documento? Uma parte dele, quer lê-lo? Conforme eu lia, o documento falava exatamente a respeito dos comentários de Coleman. De acordo com o texto, o ágape era fácil de alcançar com pessoas que sentiam o mesmo em relação a você. Era mais difícil entre aqueles que acreditavam em ideologias opostas. A única maneira de alcançar a todos, como dissera Coleman, era a partir de uma posição elevada da consciência, próxima da pós-vida. De repente, começamos a ouvir mais ruídos e movimentos atrás de nós. Ninguém mais estava simplesmente conversando e trabalhando. As pessoas estavam levando mochilas pesadas e alimentos para fora da casa e guardando-os dentro dos veículos. Coleman e eu trocamos olhares, e eu estava prestes a voltar para a leitura quando tive uma sensação de que deveria verificar se havia recebido alguma mensagem de texto. Adjar enviara uma. Um ex-agente dos apocalípticos lhe dissera que os extremistas sabiam que estávamos em St. Catherine. Eles planejavam nos impedir de chegar à montanha. Acho que é por isso que as pessoas aqui estão com tanta pressa. Já devem ter pressentido o perigo. Vou avisá-los do que descobrimos.
Querendo pensar a respeito da situação, concordei com um aceno de cabeça e o observei enquanto se afastava. Coleman e eu não sentimos uma premonição de que haveria problemas. Assim, procurei me sintonizar, tentando visualizar nosso grupo indo ao monte. Consegui enxergar a jornada sem qualquer problema e percebi que era a coisa certa a fazer. Mas quando busquei imaginar o grupo chegando ao pico da montanha, não consegui. Tentei outra vez, sem sucesso. Ai, não! Corri para fora onde todos estavam se reunindo ao redor dos veículos, obviamente verificando uns com os outros para saber qual das pessoas tinha intuição mais aguçada sobre o que estava prestes a ocorrer. O que aconteceu a seguir foi um daqueles momentos acelerados de sincronicidade e intuição, em que todos falaram exatamente no momento certo, com uma perfeita clareza das intuições que estavam recebendo. Todos viram que era certo dirigir-se ao monte, mas quando chegássemos lá, deveríamos ter bastante cautela. De repente, Rachel foi até o meio do grupo, ansiosa para dizer mais. Não podemos deixar que essas ameaças interrompam nosso progresso pelas integrações, falou ela um pouco exaltada. Se mantivermos o ágape, encontraremos uma maneira de evitar o perigo. Lembrem-se de onde estamos. A nona integração diz que temos que usar o ágape para atrair os apocalípticos para um estado mais elevado e afastá-los de sua ideologia de algum modo. Um silêncio se formou e Tommy acrescentou. Descobriremos como fazer isso na montanha. O próximo passo é nos sintonizarmos com a natureza sagrada, abrirmos nossa percepção e nos aproximarmos do mundo espiritual. Esse dom é enfatizado pelos povos nativos há muito tempo. Se prestarmos bastante atenção, a montanha nos mostrará o caminho. Praticamente todos concordaram em seguir adiante, apesar do perigo. Entretanto, alguns não desejavam seguir conosco, sentindo que seus caminhos os levavam a outros destinos. Eles tentariam nos proteger com suas orações, o que fez com que o nosso grupo acabasse formado por 12 pessoas, que seguiriam em 3 veículos. O Toyota de Joseph, o Subaru de Amor da Montanha e um velho Volvo que pertencia a um dos outros. Coleman, Rachel e eu viajaríamos com Joseph. O plano era nos separarmos para posteriormente voltarmos a nos encontrar em um local específico sugerido pela mãe de Tommy. O início de uma trilha pouco conhecida que contornava a encosta sudeste do Monte Sinai. Amor da Montanha nos disse que essa rota ainda estaria vigiada por soldados egípcios, mas pelo menos seria menos movimentada. Por causa da disposição das casas da cidade, teríamos de dirigir em direção ao oeste e depois rumar para o sul a fim de alcançar a trilha que levava ao Sinai. O trajeto até o início da trilha não deveria levar mais do que 30 minutos, mas enquanto viajávamos, entramos em um congestionamento atrás do outro. Agora nós novamente estávamos esperando em uma longa fila de carros para conseguir fazer uma curva. Essa cidadezinha está bem cheia, comentou Coleman. Pesquisei a respeito de St. Catherine na internet antes de virmos. Vários visitantes vêm ao Monte Sinai durante o ano, mas nada como o número de pessoas que está aqui agora. Provavelmente há mais de 1.000 pessoas além da quantidade normal. Observei atentamente os veículos que estavam à nossa volta e os pedestres que andavam pelas calçadas. Vários pareciam ser de etnias típicas do Oriente Médio, mas cerca de 1/4 deles vinha de outros lugares, com vários europeus e norte-americanos entre eles. Acha que eles estão aqui por causa do documento? Perguntou Rachel. Todos nós nos entreolhamos. Talvez devêssemos lhes perguntar, respondi. Acho que não, retrucou Coleman. Devemos tentar chegar às montanhas o mais rápido possível. Todos nós concordamos e nos dirigimos para o sul, finalmente saindo da cidade e entrando em um deserto plano e pedregoso, vivo, graças a pequenas plantas arredondadas e arbustos espinhosos. Tudo parecia brilhar na luz mortiça do fim da tarde. Exatamente como Sedona, pensei. Em 20 minutos, estávamos nos aproximando do início da trilha e a realidade de nossa situação começava a aparecer. Estávamos prestes a escalar uma montanha, em um país estrangeiro, sem permissão, encarando um grupo de extremistas que já havia tentado nos matar. Balancei a cabeça atento ao meu nível de energia e me lembrando outra vez de que não havia escolha. Para ter qualquer chance de estender a mão aos extremistas, teríamos de subir a montanha e concluir as integrações. Um de meus irmãos é oficial de alto escalão nessa região, comentou Joseph abruptamente. Quero que todos vocês saibam disso, porque talvez ele possa nos ajudar. Às vezes, ele age de maneira extremada, mas estou tentando convencê-lo sobre a importância do documento. Trocamos alguns olhares e, por algum motivo, senti que o irmão de Joseph teria uma participação importante nos eventos que viriam a acontecer no Sinai. Também conheço sua amiga Hira, desde a época em que morei em Jerusalém quando era jovem, continuou ele.
Minha mãe era judia e conhecia a mãe de Hira. Todos nós estudamos as profecias do fim dos tempos na Bíblia e na Torá. Creio que o aspecto mais fascinante da literatura profética, entretanto, é que as profecias das 3 principais religiões parecem ter a mesma estrutura. Todas apontam um conflito final ou um Armagedon, e cada uma delas prevê uma figura messiânica divina que virá para estabelecer um mundo ideal e espiritual. Lembrei-me do que Tom me dissera. O próximo estágio da criação do calendário maia também parecia ter uma estrutura similar. O que a sincronicidade estava tentando nos mostrar? É fascinante, prosseguiu Joseph. E algumas das tradições também concordam que os mesmos eventos devem ocorrer antes que o Armagedon comece. O primeiro evento é o retorno dos judeus à Terra Santa, e isso já ocorreu. Em seguida, virá a reconstrução do Templo de Davi em Jerusalém, no mesmo local onde estão seus alicerces. O problema é que a Cúpula da Rocha, uma mesquita especialmente importante, já está ocupando aquele lugar, explicou Rachel. Existe algum motivo que impeça a mesquita e o templo de existirem lado a lado naquele local? Perguntei. Todos me olharam em silêncio. O problema é que as 2 religiões alegam ter direito a controlar todo o rochedo, disse Rachel finalmente. É verdade, acrescentou Joseph. E muitos acreditam que uma tentativa de reconstruir o templo seria o sinal verde para o início do Armagedon. Assim, todo o drama do fim dos tempos começaria a acontecer, incluindo a chegada do Messias. Para a nossa tradição, isso representaria o retorno do 12º imã. Ele olhou para Rachel. Você poderia dizer que isso seria o retorno de Cristo. Espere um momento, interveio Coleman. Você está dizendo que esses eventos, os judeus voltando à Terra Santa e a reconstrução do Templo de Davi em Jerusalém, são os principais eventos na profecia que sinalizam o início do Armagedon? Eu acrescentaria mais um, de acordo com a perspectiva árabe, disse Joseph. Um de nossos profetas disse que o fim dos tempos está próximo quando o caos e a incivilidade crescerem em meio à sociedade, o aumento da desonra em todos os povos. Uma época em que a verdade será substituída por mentiras mais convincentes e convenientes. Está se referindo a ideologias escapistas? Perguntou Coleman. Joseph assentiu. Sim. Agucei os ouvidos. A energia dessa conversa começava a chegar a níveis extremamente elevados. E eu sabia que havia um motivo por trás disso. Há também outro evento que muitos acreditam que ocorrerá conforme o fim dos tempos se aproxima, prosseguiu Rachel. No cristianismo, isso é chamado de arrebatamento. Mas outras tradições também têm uma ideia similar. É a noção de que quando a figura messiânica começar a voltar à Terra e o Armagedon tiver início, os corpos dos verdadeiros fiéis serão elevados em espírito e encontrarão a Deus nos céus, onde estarão protegidos. Ela olhou para Joseph. Sim, ela tem razão, disse ele. Em nossa religião acredita-se que quando o 12º imã se aproximar, nossos verdadeiros fiéis serão separados do mundo mortal em espírito e também estarão protegidos. Coleman olhou para cada um de nós. Isso é fantástico! Nunca consegui juntar essas informações antes. Todas as principais religiões do mundo têm quase a mesma estrutura para o fim dos tempos. Apenas os nomes são diferentes. Nossa discussão foi interrompida quando Joseph fez uma curva saindo da estrada principal e entrando em uma via de cascalhos esburacada, o que levantava uma nuvem de poeira atrás de nós em meio ao que restava da luz do dia. Em poucos minutos estávamos parando em um local onde a estrada se alargava, em um espaço onde era possível aos veículos dar meia volta. Além daquele ponto, os veículos não teriam como continuar. Este é o lugar onde a Amor da Montanha disse que deveríamos nos encontrar. Esperamos cerca de 10 minutos antes de vermos os faróis baixos de outro veículo se aproximar. Aquele é o Subaru de Amor da Montanha, comentou Rachel. Alguns segundos depois, o Volvo chegou. Quando todos desembarcaram e estavam prontos para sair, Tommy nos preparou para a rota que havia à frente, dizendo que o primeiro 1,5 quilômetro cobriria um terreno desértico relativamente plano. Depois, começaríamos a subir por uma área montanhosa que nos levaria à encosta sudeste do Monte Sinai. Sua mãe sugeriu que percorrêssemos a trilha por algum tempo sob a proteção da escuridão noturna e então dormíssemos antes de continuar a escalada. O que aconteceu com os guardas egípcios que você mencionou? Perguntei. Nós chegaremos a uma estação de guarda, respondeu ela. Antes de passar por ela, precisamos abrir nossa percepção e aprender com aqueles que estarão presentes em espírito. Sem dizer mais nada, Tommy e sua mãe estabeleceram um passo ligeiro pelo deserto. Após algum tempo, chegamos a uma área onde o terreno ficava mais íngreme e começamos a ver os enormes rochedos que compunham a paisagem.
Depois de mais 100 metros, chegamos a enormes rochas agrupadas em círculo. Tommy nos conduziu por entre o labirinto até alcançarmos uma área aberta e arenosa completamente cercada pelas rochas. Podemos acampar aqui, disse ele. Rachel e eu montamos nossas barracas lado a lado e eu vi que Tommy estava intencionalmente armando a barraca que ele compartilhava com sua mãe do outro lado da barraca de Rachel. Quando as barracas estavam montadas, fiz uma pequena fogueira com galhos mortos de alguns arbustos que cresciam ao redor dos rochedos, percebendo que ao fazer isso, aquele círculo formado por pedras imensas refletia sobre nós sob a luz da lua, criando algo parecido como uma barreira de segurança. Rachel também parecia estar observando os rochedos, e olhava para mim enquanto pegava uma pequena panela. Ela começou a preparar uma sopa com alguns mantimentos desidratados que trouxera. Eu me sentei ao seu lado. Sabe, os índios americanos nunca acampam em um lugar, a menos que a área tenha muita energia. Eu conversei com a mãe de Tommy. Entre todas as montanhas que ela já visitou, aquelas que fazem parte da Cordilheira dos Sinais são suas preferidas. Rachel sorriu para mim. Ela disse que elas são as mais fáceis de iluminar. No dia seguinte, fui o primeiro a acordar. Quando saí da barraca, havia apenas uma luz fraca surgindo do lado leste. Recolhi um pouco mais de madeira, voltei a atiçar o fogo e me sentei. Alguns traços de luz solar avermelhada começavam a iluminar as nuvens que havia acima. A mãe de Tommy saiu da barraca e começou a andar pela área do acampamento como se estivesse procurando alguma coisa. Ela se afastou do círculo de rochas e ficou um longo tempo lá fora. Várias outras pessoas já haviam saído de suas barracas. Ela finalmente retornou até onde eu estava e perguntou. Você viu Tommy? Ele saiu durante a noite e ainda não voltou. O quê? Perguntei levantando-me com um sobressalto. Ela fez um gesto para me acalmar. Não se preocupe, ele já fez isso antes. Estivemos aqui várias vezes e ele conhece bem a região. Por isso, a menos que você esteja sentindo algo diferente, acho que é melhor simplesmente esperar até que ele volte. Tentei me sintonizar, mas não conseguia me concentrar. Não entendia como ela conseguia permanecer tão calma. Sabíamos que os apocalípticos ainda estavam à nossa procura e qualquer coisa poderia acontecer nesse lugar. Ela se afastou para contar aos outros enquanto Rachel veio e sentou-se ao meu lado. O que está acontecendo? Perguntou ela. Eu lhe disse que Tommy havia deixado o acampamento. Sozinho? Não seria melhor sairmos para procurá-lo? A mãe dele não parece tão preocupada. Ela quer esperar até que Tommy retorne. Rachel concordou com o movimento de cabeça e nossos olhares se cruzaram. Não houve qualquer relutância da minha parte e mantivemos o contato visual até que nós dois sorrimos. De repente, vi uma imagem de Tommy surgir em minha mente. Ele estava em um ponto mais alto das montanhas, e eu estava com ele. Ficou claro que a visão era uma intuição, e eu olhei para Rachel, que agora estava imersa em pensamentos. Parecia estar um pouco entristecida. Acho que é melhor eu ir procurar por Tommy, falei. O que pretende fazer? Ela balançou a cabeça negativamente sem olhar para mim. Tenho que ficar aqui. Peguei minha mochila e guardei as coisas. Rachel foi até a sua barraca e voltou com uma pena. Esta é uma pena guia que Lobo me deu, disse ela. Ele disse que seria útil para reunir dois espíritos que se separam e que eu saberia o que fazer com ela quando chegasse a hora. Ela me entregou a pena, eu a peguei e sorri, e depois me virei para deixar o acampamento. Antes que você vá, quero lhe dizer uma coisa, comentou ela. Não se esqueça do ponto onde estamos nas integrações. Precisamos abrir nossa percepção o mais rapidamente possível, concluiu. Ainda havia um toque de tristeza em sua voz. Eu vi que você estava se sintonizando agora há pouco. Conseguiu perceber alguma coisa? Perguntei. Uma lágrima rolou pelo rosto de Rachel, mas ela enxugou e abriu uma expressão feliz. Não se preocupe. Eu o verei quando você voltar. A pena vai garantir isso. Ela me abraçou e me deu um pequeno empurrão, brincando comigo. Você precisa se apressar. Todos nós temos um destino a cumprir. Enquanto eu me afastava, a mãe de Tommy se aproximou de mim, parecendo saber o que eu planejava. Ela descreveu qual seria a melhor rota até a área do posto de guarda e desejou sucesso na jornada. Disse também que tinha certeza de que tudo estava bem e que Tommy estaria em algum lugar naquela direção. Parecia haver uma boa razão em sua mente para não seguir a trilha também. Quando passei pela última das rochas gigantescas e comecei a subir a trilha, ouvi a voz de alguém me chamando. Eu me virei e vi que Coleman vinha a passos rápidos, com a mochila nas costas. Eu devo ir com você, disse ele. Estendi a mão para lhe agarrar o braço, novamente sentindo-me imensamente feliz por estar em sua companhia.
Ele me olhou com uma expressão determinada e nós nos deixamos envolver pelo ágape. Alguém comentou sobre a nona no acampamento? Perguntei. Não muito, mas todos estão estudando essa integração. Tommy parece ser a pessoa que melhor a compreende. Nós dois caminhamos sem conversar rumo ao leste, em direção a altos pilares de rocha. Depois de quase 1 quilômetro naquele terreno, conseguimos chegar a um penhasco íngreme que se projetava em direção a leste, de modo que podíamos observar as ondas cada vez mais altas de precipícios e protuberâncias rochosas que se erguiam à nossa frente. No topo havia um pico com o formato de uma coroa. Aquele é o Monte Sinai, eu disse. E ali está o posto de guarda, completou Coleman, apontando para um lugar diretamente abaixo do ponto onde estávamos. Uma estrutura feita de blocos de cimento, localizada em uma área pequena e plana entre as escarpas. Várias antenas grandes estavam montadas no telhado da estrutura e podíamos ouvir o barulho suave de um gerador a gasolina. 2 soldados conversavam e fumavam cigarros do lado de fora. Decidimos nos sentar sobre algumas rochas e observar o lugar. O posto era grande o bastante para abrigar cerca de 20 soldados. Naquele momento, ouvimos alguém nos chamando, em algum ponto mais adiante. Mal conseguimos ouvir a voz. Examinamos a área até que percebemos uma pessoa acenando a uns 150 metros acima na encosta. Era Tommy. Subimos a colina rapidamente e logo estávamos olhando para o rosto sorridente do garoto. Ele nos ofereceu água, que estava em um copo de metal, e nós a bebemos. A água estava deliciosamente fresca. De onde veio essa água? Perguntei. Dali, disse ele apontando. Podem encher seus cantis. A água cristalina descia pelas rochas e cascateava por cerca de 5 ou 6 metros antes de desaparecer por uma fenda. Pensei que não houvesse água nesse deserto, disse Coleman. Eles a chamam de Fonte de Moisés, respondeu Tommy. Coleman e eu nos entreolhamos. Fixei meu olhar no rosto do garoto. Você veio até aqui por algum motivo, Tommy. O que está fazendo? Ele olhou na direção do posto de guarda e respondeu. Há vários meses venho conversando com um dos oficiais daquele posto. Acho que ele acredita que sou um profeta ou um andarilho ou coisa do tipo. Minha água havia acabado e ele me falou sobre essa fonte. Conversei várias vezes com ele nas viagens que fiz até aqui. Ele sabe sobre o documento, mas sempre se mostrou muito reservado. Também imagino que ele conheça o irmão de Joseph. O quê? Eu disse olhando para Coleman. Joseph disse que seu irmão era um oficial do alto escalão do exército aqui, um comandante. Eu vi um homem grandalhão que parecia ser de alta patente conversando com meu amigo. Voltei a olhar para Coleman. Onde estava Joseph hoje pela manhã? Ele já havia deixado o acampamento, respondeu Coleman. A barraca dele estava armada ao lado da minha e eu acordei quando ele estava indo embora. Ainda estava escuro. Você viu Joseph por aqui hoje? Perguntei a Tommy. Ele negou com um movimento de cabeça. Ninguém passou por aqui, com exceção daqueles 2 soldados em frente ao posto. Não teremos problemas em passar por aqueles 2 sem sermos notados, disse Coleman. Ainda não é hora de fazer isso, reprovou Tommy. Só teremos permissão para subir a montanha quando aprendermos a enxergar. Durante um bom tempo, ficamos onde estávamos. Tommy disse que deveríamos esperar até que o sol estivesse na posição correta, antes de tentar abrir nossa percepção. Ele explicou que quando o sol estivesse perto do poente, irradiaria uma luz misteriosa e eventos extraordinários poderiam acontecer. Coleman e eu passamos a maior parte do dia falando sobre a velha profecia e o que havia ocorrido no Peru. Em seu 9º sinal, a profecia predizia que a humanidade aumentaria lentamente seu nível de energia e ampliaria sistematicamente seu nível de percepção. A questão era como praticar essa habilidade. Falamos sobre isso por um longo tempo, dividindo barras de cereais e granola na hora do almoço. E esperamos pacientemente até o pôr do sol. Finalmente a hora chegou e Tommy nos disse para recolhermos nossas coisas. O sol estava quase tocando o horizonte. Essa é a hora que tem a maior magia, repetiu ele. Um ser humano pode fazer coisas nessa hora do dia que não podem ser feitas em qualquer outro momento. Olhem para essa luz. Tommy apontava em direção ao leste, onde tudo agora estava banhado em uma aura dourada, e o céu assumia uma coloração azul escura. As nuvens que haviam no céu estavam se tingindo de tons vivos de marrom e laranja. O que me deixou mais impressionado foi a maneira como a luz se refletia nas rochas e na areia, exacerbando ainda mais os contrastes e as texturas. Vamos andar mais para o sul, na direção do deserto abaixo, disse Tommy. Podemos ver melhor naquele ponto. Tommy nos guiou entre as pedras, passando por uma rota diferente daquela que Coleman e eu havíamos percorrido,
contornando picos, platôs e penhascos de um modo muito mais eficiente, como se estivesse seguindo uma trilha oculta, que Coleman e eu éramos incapazes de detectar. Quando chegamos a uma área mais plana, ele parou e sentou-se voltando a olhar para o Monte Sinai. Agora o sol já estava completamente oculto e todo o ambiente estava sob tonalidades ainda mais misteriosas. Nós nos sentamos ao lado de Tommy. Olhem para a montanha irmã e concentrem-se nela completamente, instruiu ele. Olhem para as linhas que as sombras desenham. Aquelas palavras capturaram meu interesse e comecei a ver que a imensa cordilheira tinha uma forma particularmente única. Percebi que todas as cordilheiras desse tipo, independente de serem rochosas ou cobertas por florestas, possuíam linhas diferentes, criadas por suas sombras. Por causa disso, cada cadeia de montanhas tinha uma aparência inteiramente única. Agora, sintonizem-se com sua beleza e sintam o ágape em relação a ela, continuou Tommy. Aquilo fez com que me lembrasse da experiência no Peru, em Vicente, quando tentei ver as auras, os halos ao redor das plantas, mas eu tinha a sensação de que Tommy queria que víssemos algo ainda mais fundamental na paisagem. Eu me concentrei intensamente na beleza da montanha e tentei enxergá-la como se tivesse uma forma única e expressiva. Nesse momento, uma onda de ágape pela montanha pareceu jorrar dentro de mim. Coleman e eu trocamos um olhar. Ele estava sentindo o mesmo. Agora, observem a planta que está bem aqui à nossa frente, instruiu Tommy. Sintam sua singularidade e a beleza no ágape. Ele estava falando sobre um arbusto baixo, compacto e arredondado que se encontrava a pouco menos de 1 metro à nossa frente. Foquei na planta e procurei por sua beleza. Assim como antes, minhas emoções explodiram com o ágape. Agora voltem a olhar para a montanha e percebam a intensidade das cores e das formas como se ela tivesse uma majestade ainda maior no seu campo de visão, disse Tommy. Enquanto Tommy falava, a montanha literalmente explodiu em cores e beleza. Olhei para Coleman e ele balançava a cabeça, extasiado, sem se virar, indicando que também estava vendo. Percebi que, enquanto eu observava Coleman, era capaz de sentir onde a montanha estava, embora não estivesse olhando para ela. Percebia sua presença da mesma maneira que poderia sentir minha mão às costas, mas com uma intensidade ainda maior. Agora olhem novamente para a planta e sintam o impacto em suas emoções, indicou Tommy. Tudo o que está em nosso campo de percepção tem mais do que somente aparência. Há também uma identidade emocional, que a nona integração chama de identidade sensorial. Instantaneamente percebi que aquele pequeno arbusto realmente tinha uma identidade emocional, exatamente como a montanha. Senti uma revelação imediata em relação à razão, pelo qual todos nós temos alguns móveis preferidos ou voltamos para admirar uma paisagem familiar várias e várias vezes. Objetos têm uma identidade que nos toca emocionalmente. Concentrem-se agora alternadamente na planta e na montanha. Repitam o processo várias vezes. Eu fiz o que ele dizia, concentrando-me e sentindo a montanha ao longe. E em seguida a planta que estava perto de nós. No início nada muito notável aconteceu, mas de repente fui capaz de ver ambas de uma maneira nova e maravilhosa, que eu só poderia descrever como se estivessem igual e simultaneamente focadas. Levantei-me com um salto e olhei para tudo o que havia ao redor, percebendo que todas as coisas estavam no mesmo hiperfoco, e isso criava um efeito ampliado e tridimensional. Tudo saltava aos olhos, com uma incrível clareza em cores, formas, beleza e existência. Tudo ao mesmo tempo. Além disso, aquilo parecia estender minha consciência, e eu me sentia como se pudesse levantar a mão e tocar a nuvem mais distante, ao redor daquele pico rochoso. Então lembrei-me da minha experiência na Montanha Secreta, quando consegui alcançar uma compreensão muito ampla do espaço cósmico. Eu estava voltando a atingir a mesma consciência agora. Tommy percebeu e disse: é a consciência que começou a se tornar acessível, pois o próximo estágio da criação está se aproximando. Coleman estava caminhando pelas proximidades, olhando em todas as direções também. A ideia que eu tinha em mente era de que estávamos vendo o mundo de uma forma tridimensional e expandida como nos filmes. Comecei a me perguntar se o desenvolvimento e a popularidade crescente dos filmes em 3D tinham vindo para atender uma intuição inconsciente de que estávamos prestes a desenvolver o talento para enxergar dessa maneira. Será que mais uma rota cerebral estaria se abrindo no cérebro humano? O aspecto notável dessa maneira de enxergar era o fato de parecer extremamente fácil e natural neste momento.
Coleman agarrou meu braço e me observou, com um grande sorriso no rosto. Foi assim que aconteceu na Montanha Secreta, disse ele. A diferença é que agora tudo parece ser muito mais normal. Aquela era a palavra, normal. Na Montanha Secreta, o efeito ainda trazia uma sensação de estupefação, ou de descarga de adrenalina. Mas agora a sensação era tranquilizante, por assim dizer, e parecia ser perfeitamente real, como se já estivéssemos integrando a habilidade como um modo de percepção que poderíamos sustentar na vida diária. Além da tridimensionalidade, outro aprimoramento era o fato de que meus olhos, agora, pareciam ter uma acuidade avançada, e tudo ficava mais claro e iluminado, como se eu repentinamente entrasse em algum tipo de terra de maravilhas, onde tudo tem luz própria. E isso incluía nossos corpos. Eles literalmente adquiriram um brilho que era ainda mais radiante e belo do que habitual. Novamente, a sensação era de que tudo aquilo parecia perfeitamente normal. Tom me olhava para mim com um imenso sorriso. Seu rosto também demonstrava alegria e parecia reluzir. Estávamos em um estado de amor puro, ágape, uns com os outros e com a beleza e a majestade de tudo o que havia ao redor. De repente, pensei em verificar se alguma mensagem de texto havia chegado. Quando vi que Will havia enviado uma mensagem, a alegria que eu sentia me fez rir. Dizia que era capaz de sentir que estávamos chegando à nona integração e ele mesmo já a alcançara. Além disso, que embora muitas outras tradições falassem desse tipo de percepção, as tradições dos povos indígenas eram as que mais enfatizavam o talento de perceber a natureza como ela realmente é. Ele concluiu a mensagem dizendo que estava em contato com uma pessoa que sabia onde a 12ª parte do documento havia sido divulgada, e que viria ao Sinai assim que conversasse com aquele homem. Guardei o telefone e me dirigi a Tommy. Quer dizer que você enxerga as coisas assim o tempo todo? Quase sempre, disse ele. Mas o ágape com a Mãe Terra tem que ser mantido e estimado, e as pessoas precisam comer alimentos limpos para permanecer nesse nível de percepção. Nós trocamos olhares. Essa é a nona integração, não é? Perguntou Coleman. Sim, respondeu Tommy. Para manter uma percepção ampliada em relação ao mundo, é preciso simplesmente ter a intenção de se sintonizar no ágape com um novo nível de beleza, e praticar a habilidade de enxergar tudo com um único foco. As montanhas se iluminarão. Ele olhou para Coleman. Como você disse, uma pessoa pode comprovar isso por si mesma. Naquele exato momento, pelo canto de olho, vi algo se movendo pelo deserto, e me virei rapidamente na direção do movimento. Não havia nada. Coleman me olhou com uma expressão que mostrava que ele também havia visto. O que foi aquilo? Perguntei a Tommy. Ele se aproximou de nós. Nesse nível de percepção, estamos muito mais próximos do outro lado. Está falando da pós-vida? Perguntou Coleman. O céu? Sim. Coleman novamente encarou Tommy. Você acha que o que vimos era um espírito? Sim, respondeu Tommy rindo. Mas os espíritos são pessoas também, e eles têm algo a nos dizer. E assim se encerra o nosso capítulo de hoje. Ampliando a nossa percepção. Gratidão por ouvirem. Gratidão, YouTube. Até a próxima.